Saudações rubro-negras flageniais. Convido você a flamengar sobre Flamengo e Vitória, ou Vitória e Flamengo. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido e mais amado e idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Vitória no fim. E rodada amiga não escondem a atuação pobre, paupérrima do Flamengo. Crédito GE por Fred Gomes. Time finaliza apenas 8 vezes e mostra extrema dificuldade para vencer Vitória no Barradão. Vou abrir um parênteses aqui, já no início, tá? No primeiro tempo foi um chute a gol somente. Contra um time que está na zona de rebaixamento. Não dá, aí fica difícil. Um chute a gol no primeiro tempo. É brincadeira um negócio desse? Tá? Mas seguimos aqui. O Flamengo teve excelente quarta-feira ao bater o Vitória no Barradão e contar com os tropeços de Botafogo no São Paulo, empate por 2-2 e Palmeiras no Fluminense, derrota por 1-0. O mesmo não se pode dizer em relação ao rendimento. A torcida rubro-negra penou com uma atuação marcada por lentidão e pouquíssima criatividade no meio-campo. Apesar da partida ruim do Flamengo, o gol salvador aos 44 minutos do segundo tempo, conquistado com belo passe de Gabigol e atitude de centroavante de Carlinhos, garantiram aos rubro-negros uma noite de sono bem dormida em relação à tabela. Além de escapar do famoso jogo com carinha de tragédia, carinha de tragédia, o time de Tite ficou com o segundo lugar e a 3 pontos do Botafogo, que tem um jogo a mais. Marcação alta, criatividade baixa. Vou abrir um parênteses aqui para a gente conversar sobre isso também. A torcida, meu irmão, tava cuspindo abelhas africanas, tá? Cuspindo abelhas africanas. Time posicional, gente, como o Flamengo, se segurar demais a bola ou não ter as movimentações sincronizadas da parte ofensiva que deveriam ser treinadas, e eu acredito que o Tite treine, tá, gente? Eu acredito que o Tite treine isso. Eu não sei se está sendo bem treinado ou não está sendo bem executado, né? Complica para quem está com a bola. Acredito que o Tite tem que soltar mais o time, dar uma dinâmica maior para o time, né? No jogo posicional fica muito preso em determinadas situações. Ele solta um ou outro, o Arrascaeta ele solta um pouquinho, às vezes o Gerson, mas os outros jogadores deixar eles mais soltos em campo. Talvez isso possa melhorar o time na parte ofensiva, principalmente quando a gente joga com os times que a gente sabe que só vai defender e vai tentar dar uma estocada, né, no contra-ataque. Tá bom? Então seguimos aqui. Como candidato ao título, que é o Flamengo, ocupou o campo de defesa de Vitória e exerceu uma forte marcação alta. Logo no primeiro minuto, uma pressão de Pedro de Arrascaeta na saída de bola adversária quase proporcionou uma jogada de perigo. Apesar de bem postado à frente, o Flamengo mostrou imensa dificuldade para furar a retranca baiana. Esbarrou em muitos erros de passe e na morosidade para fazer a transição entre defesa e ataque. É aquilo que eu acabei de falar agora. Se a gente tiver uma movimentação sincronizada com aquilo que foi treinado e velocidade, eu acredito que eu não falei em velocidade, mas velocidade de raciocínio e velocidade também com a bola no passe, a gente pode quebrar essas linhas de marcação. Porém, o Flamengo foi moroso, foi preguiçoso, foi irresponsável com essa parte do jogo, né? Essa parte de movimentação e de velocidade, tá? Intensidade, eu nem vou falar mais de intensidade, porque o que eu preguei até então
nas datas FIFA que o Flamengo teve, que foi a intensidade alta, para que a gente possa igualar na intensidade e sobressair a nossa qualidade técnica, isso aí já parou. Já voltou ao modo banana, como dizem por aí. Tá? A intensidade muito baixa. Temos que melhorar isso também. Tá? Léo Pereira errou 3 tentativas. Seguimos, né? Léo Pereira errou 3 tentativas de ligação direta. Alan também equivocou-se constantemente em tomada de decisão. Numa boa triangulação pela direita, o volante deu um toque na frente que ninguém entendeu. Eu estava assistindo o jogo, foi terrível mesmo. Gerson vinha sendo pouco acionado pela direita e resolveu voltar mais para buscar o jogo. Numa dessas idas ao círculo central, fez boa jogada ao vencer o primeiro combate de Alejandro e depois tirou Ricardo Heller com um lindo drible de corpo. A movimentação fez Gerson abrir um clarão com espaço. Ele esticou em Arrascaeta, que, por sua vez, desconcertou Wellington Lepo e soltou a bomba. Tá? Com 58% de posse de bola e 3 finalizações, o Flamengo não fez um primeiro tempo amarrado. Marcou corretamente, mas pouco criou. 58% de posse de bola, um chute pro gol, 3 finalizações, pelo amor de Deus. Nessas 3 finalizações, um chute acertou no gol. Muito pouco. Então, assim, não adianta a gente abrir o campo, tá? A gente abre o campo com o Gerson por um lado, o Gerson nem vai tanto, o Gerson já cai mais um pouquinho para dentro de campo, passa o Varela praticamente vira um ponta, o Cebolinha aberto aqui, a gente abriu o jogo, beleza e tal. Se não tiver movimentação, gente, se não tiver sincronização nessas movimentações, a gente vai pastar e não vai conseguir machucar ninguém. É o chamado arame liso. Não machuca ninguém. Então, assim, e se não existir essa movimentação, esquece. A gente nunca vai conseguir fazer o placar que a gente deveria fazer, porque com esses resultados, a gente está a 3 pontos do Botafogo, por exemplo. Se o Botafogo perde agora, na próxima rodada, e a gente ganha do Atlético Goianiense, que provavelmente isso vai acontecer, né? Eu espero, tá? A gente empata em pontos, tá? Aí a primeira né? A primeira como é que se diz? A primeira de desempate, primeiro critério de desempate são as vitórias. E o segundo é o saldo de gols. Botafogo tem, se eu não me engano, 15 em saldo de gols, a gente tem 13. Então a gente tem que fazer um saldo. Se a gente empatar em pontos e a gente ganhar e o Botafogo perder, a gente iguala em vitórias. Que a gente está com uma vitória a menos. A gente iguala em vitória. Aí vai para o saldo de gols. Por isso que eu já falei lá atrás que o saldo de gols seria importante já para essas 2 partidas. Contra o Criciúma eu já tinha falado sobre isso e contra o Vitória eu já tinha falado sobre isso. Seria importantíssimo a gente garantir, tá, um bom saldo de gols, porque se porventura a gente empatasse com o Botafogo ou até mesmo com o Palmeiras lá na frente, a gente teria vantagem nisso e conseguia ficar em primeiro lugar no campeonato. Tá? Mas o que aconteceu nessas 2 partidas? Não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Ganhamos as 2 partidas com a diferença mínima de 1 gol. Então, a gente temos que criar mais situações de gol e fazê-las, né? Concluir a gol e ter um saldo melhor nas partidas. Principalmente agora, já passou essas 2, não vai voltar atrás. Agora contra o Atlético Goianiense, né? A gente tem que fazer isso, tá? Tudo bem? A gente também aqui, um chute a gol é demais, né? Um chutinho a gol é complicado. Mas seguimos. Gabigol e Carlinhos são boas notícias em segundo tempo ruim. Não é ruim, é muito ruim. Péssimo do Flamengo. Logo aos 20 segundos, a pressão alta do Flamengo voltou a funcionar como acontecera no minuto inicial do primeiro tempo. Cebolinha roubou bola na ponta esquerda, mas Pedro hesitou entre chutar ou tocar para Gerson. Tentou
a segunda opção, mas como perdeu tempo, o passe não saiu da melhor forma. A blitz, que deu esperança aos torcedores rubro-negros, se mostraria efêmera. Durou pouco demais e não passou de um raro momento. Vou abrir um parentezinho aqui só para falar um pouquinho do Pedro. Pedro foi mal no jogo, viu? Eu sou fã do Pedro aqui, mas quando ele vai bem, a gente fala, mas ele foi muito mal no jogo. Ele vem fazendo grandes partidas já há muito tempo, mas dessa vez ele ficou bem abaixo, tá? E o Gerson, como eu já tinha falando, cansado, né? O Gerson precisa de descanso. Tomara que o Tite veja isso e coloque ele no banco no próximo jogo, porque a gente tem um jogo importante na Copa do Brasil quarta-feira. E a gente vai pegar, tá? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente vai pegar o lanterna do campeonato. Não dá pra ter que colocar todo mundo, se desgastar, sendo que a gente tem um jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Seguimos. Aos 5 minutos, Fabrício Bruno até fez um golaço, mas na origem do lance, a Arrascaeta deu 2 toques na bola em cobrança de escanteio. Depois disso, Arrascaeta e Gerson protagonizaram algumas boas jogadas, mas nada que resultasse em oportunidades reais. Abri parênteses aqui pra mim também. Ó, olhei mais de 1000 vezes, cara. Olhei mais de 1000 vezes esse lance do cruzamento e não tive a convicção de 2 toques. Quando acontece isso, e tem divergências, tá? Vários comentaristas, várias pessoas divergem desse lance, tá? E o juiz deu o gol. Normal, o bandeirinha tava ali na cara. Aí o VAR falou, deu a opinião dele que tinha sido 2 toques e ficou por isso mesmo. Nem chamou o juiz pra ver, tá? Eu olhei, não vi, juro por Deus, não vi. Eu não vi ter 2 toques naquele lance, tá? Pode ter dado 2 toques? Pode, mas assim, pra mim, claramente não tocou. Mas assim, e eu fiquei vendo várias vezes isso. E não sei por que não foi chamado, mas seguimos aqui. Tá? O Flamengo voltava a se arrastar, não criava, e Tite não se mexia. Por outro lado, o Thiago Carpini resolveu fazer mexida tática aos 14 minutos. O ponta Zé Hugo entrou no lugar do volante Ricardo Hiller e a inércia demonstrada pelo Flamengo fez o Vitória gostar do jogo. Lógico, né? Então vou abrir um parênteses aqui. O Tite tem que parar, gente. Pelo amor de Deus. Tite, para, Tite. Para, meu. Ele demora pra substituir. Porra, isso é uma merda. Por quê? Porque demora pra substituir, o time tá jogando mal, em vez dele... Tem banco pra mexer, pô. Mexe logo. Mexe logo, gente. Não pode ficar esperando, não. Ele tem esse problema. Já foi na Copa do Mundo, ele já fez essa cagada. Ele já fez essa cagada no Flamengo já várias vezes. E continua fazendo. Para de teimosia, já mexe. Não tá dando frutos, mexe no time. Pelo amor de Deus. Seguimos aqui. O empate quase veio com o William Oliveira aos 21 minutos. Numa ótima trama ofensiva do Vitória. Tite, enfim, mudou peças. Tirou Pedro, que não fazia um bom jogo, e De La Cruz, que parecia ter perdido força física. Aliás, se isso não tiver motivado, né, a mudança, não há como entender a saída do uruguaio e a permanência de Alan em campo. Entraram Gabigol e Luiz Araújo. Vou abrir parênteses aqui rapidinho. Só eu e o Tite que vimos que o Formiguinha Atômica estava cansado? Ele também levou uma pancada forte e estava sentindo dores também, cara. Então, assim, não é um motivo só, tá? Tomara também que ele não foi picado pelo mosquitinho modo banana, né? Porque eu vi ele andando em campo. Tomara que isso tenha sido por causa da pancada que ele levou. Não foi uma grande partida do uruguaio, não. Tava andando em campo igual todo mundo, tá? Tomara que ele não tenha sido mordido pelo mosquito do modo banana. Porque ele chegou de uma outra maneira no Flamengo. Ele chegou fazendo muito mais do que os outros jogadores faziam em termos de intensidade. Não pode cair. Tá? Acredito que não seja isso. Acredito que foi por causa do cansaço e por causa da pancada que ele levou.
Tá? Agora, vou falar uma coisa para vocês também, né? Quando esse povo vai para as seleções, só volta machucado ou então com intensidade baixa, né? Complicado isso, tá? Agora, tem aquela questão também que eu sempre falo aqui. Talvez esses 9 dias que ficaram, eles possam ter usado uma carga excessiva para poder preparar esse pessoal até o final da temporada, porque daqui para frente vai ser pauleira, não vai ter mais descanso. E talvez, né, nesse próximo jogo, já passou um tempo, né, de equalizar isso fisicamente e possa dar um, um boom, né? Voltar soltar essa musculatura para que eles possam desempenhar melhor o futebol deles, tá? Seguimos. Gabigol foi uma boa notícia, entrou querendo o jogo e mostrou que pode ser útil. Está deixando de jogar pelo nome, história ou carisma. Graças a Deus. Eu sou um crítico ferrenho aqui do Gabigol. Graças a Deus. Tomara que seja isso mesmo. Tem recebido chances porque tem se movimentado mais, ocupado melhor os espaços e se apresentado para finalizar. Mas antes de o camisa 99 se tornar figura decisiva ao lado de Carlinhos, veio o empate do Vitória. Aos 29 minutos, depois de Vina parar em grande defesa de Lucas Arcanjo, o time não se recompôs de maneira adequada e se desconcentrou com a quase gol do uruguaio. A volta do escanteio foi de maneira completamente desordenada. Mateuzinho ligou em Zé Hugo, que virou para Everaldo pegar o sistema defensivo rubro-negro de calça arriada. A ponta bateu no canto de Rossi, sem chance. Balde de água fria dava toda a impressão daquele joguinho com cara de tragédia. O Flamengo não criava e o Vitória, que não merecia melhor sorte na partida, aproximava-se da área dos cariocas, pois Tite, que errara ao manter Alan por longos minutos, foi para tudo ou nada, tirou Vina por questões físicas e colocou Ayrton Lucas, botou Matheus Gonçalves no lugar de Alan e ousou ao trocar Cebolinha por Carlinhos. Tais mexidas reconfiguraram o time da seguinte forma: Gerson virou o primeiro homem de meio campo, Arrascaeta tornou-se o 8 e Gabigol ficou centralizado atrás de Carlinhos e do centroavante. Luiz Araújo e Matheus Gonçalves tornaram-se os externos, pois na contra-ataque do gol da vitória, essas peças ficaram bem definidas. Everaldo tentou ligar o comando no meio campo e Gerson, como um cabeça de área, interceptou o passe. Arrasca, como segundo homem, fez a pressão em Wagner Leonardo e o fez errar o passe. Gabigol, a ponta de lance, né? Recebeu onde gostam os grandes armadores e tocou no time certo para Carlinhos como um autêntico centroavante. Acelerou, sustentou na força e bateu com parte de fora do pé. Um belo gol que premiou a ousadia de Tite na reta final do jogo, mas que não encobre a atuação pobre do Flamengo em termos de criação. A falta de imaginação, porém, também é incapaz de esconder que o time voltou a ter mais opções ofensivas. Antes de ser garçom, Gabigol correra bastante e por pouco não marcou pelo gol ao driblar o goleiro Lucas Arcanjo. Carlinhos, por sua vez, livrou-se da timidez demonstradas nos primeiros jogos e reafirmou-se como jogador que pode decidir duelos encardidos. Vou abrir parênteses aqui rapidinho. Ditos titulares dão brecha e Gabigol e Carlinhos aproveitam a oportunidade, gente. O Gabriel decisivo na partida contra o Criciúma, que fez o gol de pênalti, e também contra o Vitória, que deu o passe para o gol do Carlinhos. Em 3 partidas, ele entra e agora, como que fica? 3 partidas ele entrou bem. E agora, como é que fica? Será que ele vai voltar a jogar aquilo tudo que ele sabe? Eu torço por ele. Eu sou crítico dele porque ele só faz cagada de fora de campo. Só fala asneiras, tá? E isso daí é muito ruim para a equipe, tá?
Isso deve reverberar muito mal dentro no vestiário, essas declarações deles inconsequentes. Então eu sou muito crítico em relação a isso. Mas venhamos e convenhamos, né? Ele tá começando a voltar na forma dele. Isso é um fato, tá? E Carlinhos aguentou o tranco do zagueiro e fez um golaço. Parabéns para ele. Flamengo abriu as portas para ele voltar a sonhar com coisas maiores na carreira. Isso é um fato, tá? O Flamengo, ele pegou esse rapaz do Nova Iguaçu, fez um campeonato carioca muito bom, fazendo bastante gols. Abriu as portas, investiu nele e olha, ele tá mostrando pro que veio. Não é perna de pau não, cara. Esse gol que ele fez agora, além dele aguentar o trampo do zagueiro trombando, foi um toque de classe, tá? Pra fazer aquele gol com o lado externo do pé. Olha, muito bom jogador, tá? Vai ter concorrência aí esses caras, hein? Muito bom mesmo. Além da simplicidade, da humildade dele, que fala por si só. Tá? Falar um pouquinho da entrevista do Tite aqui. O Tite exalta a equipe depois do repórter da coluna do Fla insinuar que Carlinhos foi o cara da partida, tá? Então, vou abrir aqui um parênteses aqui, cara, e vou exaltar, tá, o jogador, que é o Carlinhos. E falar pro Tite, ó, exaltar o jogador ou outro, não vejo problema, cara. Eu não vejo problemas em exaltar o jogador. Se o jogador for bem, fala bem dele. Tá? Já está ficando chato demais, cara. Ficando chato demais essas entrevistas do Tite. Todo mundo já sabe, Tite, que a sua filosofia, tá, é de preservar a equipe. Todo mundo já sabe. Se todo mundo já sabe, por que você continua insistindo em falar não, que a equipe. Cara, isso daí você fala lá dentro também, direto. Agora pra fora, cara, o cara foi bem, porra, não custa você elogiar. Por que não elogiou o Gabigol? Aí você não quer elogiar o Carlinhos pra não dar má impressão? Eu acho muito medroso, pra não falar uma outra palavra, muito medroso da parte do Tite não falar as coisas que são vistas a olho nu dentro do campo. Então seguimos aqui, ó. A próxima partida do Flamengo é contra o Atlético Goianiense no Maracanã às 16 horas, tá? Dia 27, tá? Às 16 horas, dia 27. Dia 27 é domingo, né? Se eu não me engano, é domingo, tá? Vou falar um pouquinho aqui, só dar uma pitadinha dessa partida aqui. O Atlético Goianiense está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então devemos ganhar e bem e mesclar o time para pegar o Palmeiras pela Copa do Brasil na quarta-feira, dia 31/7, às 20 horas, gente. Pelo amor de Deus. Vamos correr um pouco mais e vamos mesclar esse time, Tite. Porque a gente tem condição de ganhar sem ficar usando as peças principais, tá? Mesclar para poder chegar contra o Palmeiras todo mundo inteiro. Agora, o time tem que voltar a correr. Intensidade baixíssima. Tem que voltar essa intensidade que a gente teve lá atrás, na data FIFA. Tá? E é o meu medo. Será que, eu sempre falei aqui, será que quando voltar os titulares, a intensidade vai continuar do jeito que tá? Eu sempre estava falando isso. Falei, será que vai? Até agora, nessas duas partidas, não voltou. Não voltou, tá? Mas é isso, gente. Obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um Fla Genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado e idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!